Oi, Fernanda, boa noite. Vamos lá. Vê, tu perguntou por que tu não entendeu aquela relação, certo? Vamos lá. Aquela relação ali, ela é uma relação pré-estabelecida. Tipo assim, não era pra tu ter tipo assim, não é uma coisa que tu fosse deduzir na hora da prova, sabe? Era uma coisa que tu já devia ter, tipo assim, já vai decorado pra prova e, tipo assim, quando aparece, tu reconhece, entende? E aplica. É como se fosse uma fórmula mesmo, não é uma coisa que tu deduz na hora, é como se fosse uma fórmula já de pré-estabelecida, sabe? Pra, tipo, pra começar te dizendo isso. O nome desse assunto é relações métricas, certo? Existem várias que meio que você decora, né? Você aprende e já vai com elas para a prova. Então, assim, mas eu vou te explicar essa, tipo, a dedução dela, digamos assim, é bem simples, mas as outras, tipo, não teria como te explicar todas, né? Porque tem algumas aí, mas com certeza na plataforma tem alguma aula sobre isso. Se não tiver só sobre isso, tem muitas na internet, tanto videoaula quanto sites explicando, e aí tu pode pesquisar que tu vai achar bem fácil, tá? Relações métricas, o nome disso está dentro de semelhança de triângulos, então pode ser alguma aula de semelhança de triângulos, o título não pode ser que o título não seja relações métricas, né? Seja semelhança de triângulos, algo assim, certo? E esteja no meio da aula. Vamos lá. Esse triângulo ABC aqui, ABC, ele foi dividido, certo? Como a própria questão diz, ele foi dividido aqui por BE. Então, quando isso acontece, esse triângulo maior, ele é proporcional, ele é semelhante a esses dois triângulos aqui menores, a esse ABE e a esse BEC. E da mesma forma, esses dois triângulos aqui, BAE e BEC, são semelhantes entre si. Então, a gente vai relacionar esses dois triângulos, certo? Para poder chegar naquela formulazinha, que é H2 ao quadrado igual a M vezes N. Vamos lá. É o seguinte, eu vou desenhar esses dois triângulos aqui, não vai ficar idêntico, né? Mas... Vamos lá. Ai, meu Deus. Sim, tá ótimo. Esse aqui é o triângulo B, A. Aqui nessa imagem eles estão mais deitados, mas eu coloquei agora eles retinhos, sabe? E esse aqui vai ser o triângulo BCE. Não tá perfeitamente igual, mas dá pra entender, né? Aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus. Vamos lá, esses triângulos são semelhantes. Isso aqui é H, que é a altura, que é essa altura aqui, certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai relacionar os catetos desse triângulo. Quais são os catetos desses triângulos? Desse primeiro triângulo aqui, é esse aqui, AE e BE, e desse segundo triângulo também, é BE e EC, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai relacionar os catetos maiores entre si e os catetos menores entre si, certo? Porque eles são, como são triângulos semelhantes, eles são proporcionais, sabe? Esses lados são proporcionais entre si. O cateto maior é proporcional ao cateto maior do outro, e o cateto menor de um é proporcional ao cateto maior o cateto menor de um é proporcional ao cateto menor do outro, e o cateto maior de um também é proporcional ao cateto maior do outro, certo? Então vamos lá. Qual é o cateto maior? Vamos começar por esse aqui. Por esse aqui, certo? Qual é o cateto maior? Qual é o cateto maior desse aqui, daqui que eu tô riscando?
Os catetos são os que formam um ângulo de 90 graus, então é esse e esse, certo? Os catetos. O cateto maior, nesse caso, é esse aqui, ó. SC. Então, ó, eu vou chamar justamente ele é o N da questão, certo? Vou colocar aqui N. Esse N, ele tá para o cateto menor, ele é proporcional ao cateto menor desse triângulo aqui. Qual é o cateto menor desse triângulo aqui? É esse ou esse? Por esse meu desenho, talvez não dê para ver muito bem, mas por aqui a gente consegue ver, ó. Esse aqui ou esse aqui? Esse aqui, né? Que é justamente H. Então, a gente coloca aqui, H. Eles são proporcionais entre si, assim como o cateto menor desse aqui está para o cateto menor desse triângulo aqui. Que no caso, os catetos menores deles são quais? O cateto menor é esse aqui, no caso desse triângulo, o menor cateto é esse, no caso desse triângulo, o menor cateto é esse aqui, certo? No caso, esse aqui, certo? Então, eu vou colocar H sobre esse cateto menor, que é justamente o que ele chama de M, certo? E aí, nesse caso, a gente faz meios pelos extremos e chega na formulazinha que ele deu, que é H ao quadrado é igual a M vezes N, certo? Essa aqui é a fórmula que ele deu pra gente, ou seja, a questão, ela relaciona os catetos, o cateto maior com o cateto maior, o cateto menor com o cateto menor, certo? Então, a gente... E o que ele intitula de M e N são esses segmentos aqui, que no caso é esse e esse. Esse aqui é M, esse aqui é N, certo? E como é que a gente lê digamos, essa fórmula aqui? A gente fala assim, altura ao quadrado é igual à multiplicação das projeções. A gente não chama de M e N, porque o M e N não é bom de decorar assim, porque se ele trocar as letras na questão, enfim, em cada questão, se você decorar M e N, você pode acabar não identificando quem é M e quem é N, certo? Então, a gente chama de projeções. Por quê? Projeções, no caso, é a projeção tipo, M aqui é a projeção de AB. Projeção é a sombra, certo? É como se fosse a sombra. Então, a sombra que AB faria é essa sombra aqui, de M, certo? Deixa eu escrever com outra cor. A projeção, ou seja, a sombra de AB, seria justamente esse segmento aqui, esse segmento AE, que a gente chama de M. E a projeção de BC seria justamente esse segmento EC aqui, que a gente chama de N, certo? Então, a gente chama M e N de projeções. Então, AH ao quadrado é igual a multiplicação das projeções, certo? Então, é bem fácil chegar nessa fórmula, como eu te mostrei agora, mas não é para tu fazer isso na hora da prova, entende? É para já ir decorado, já ir com essa fórmula decorada. Como é para decorar as outras também, certo? Que eu vou ver até se eu encontro um link para tu legal e vou colocar para tu já entrar e já ver esse assunto, certo? Então é isso, espero que tu tenha entendido. Essa fórmula vem dessa relação entre esses triângulos semelhantes, a relação entre os catetos dele, certo? Desses dois triângulos semelhantes, certo? Espero que tu tenha entendido. Se tu tiver entendido e puder comentar aqui, agradeço. Se tu não entender, manda de volta que eu explico mais uma vez, certo? É isso, Fernanda. Boa noite, bons estudos, viu?